Olá, oitavo ano, professora Larissa, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre figuras de linguagens. Figuras de linguagem, tá certo? E o que são essas figuras de linguagem, né? São recursos que nós utilizamos para dar mais ênfase à linguagem, tá certo? E aí nós vamos dividir essas figuras de linguagens em quatro grandes grupos para a gente poder estudar mais segmentadinho. Tá? Primeiro, as figuras de palavras ou semânticas, que são aquelas que estão relacionadas à semântica mesmo da palavra, ou seja, ao sentido da palavra. Depois a gente tem as figuras de pensamento, né, que trabalham com a combinação de ideias e de pensamentos. Nós vamos ver ao longo, né, dos nossos estudos como é que isso funciona. Temos também as figuras de sintaxe, ou de construção, e aí se a gente já sabe, né, que a sintaxe ela está relacionada à função que um determinado termo exerce dentro de uma sentença, eu sei que as minhas figuras de sintaxe, elas estão relacionadas à estrutura gramatical da frase. E temos também as figuras de som ou de harmonia, que estão associadas à sonoridade das palavras, tá certo? Hoje a gente vai começar falando das figuras de pensamento. A primeira figura de pensamento que a gente vai ver é a hipérbole. E o que é a hipérbole, gente? É um recurso que a gente utiliza, né, sempre de forma proposital, isso é muito importante, tá? Para causar um exagero intencional. Então, a hipérbole é isso, né? Esse exagero intencional da expressão. Quando você fala assim, professora, deixa eu ir ao banheiro porque eu estou morrendo de vontade de fazer xixi, eu estou morrendo de sede, você não está morrendo de verdade, até porque provavelmente você bebeu água há 1 hora atrás, no máximo, né? E para você morrer de sede de verdade, você precisa estar alguns dias aí sem beber água. Então, quase morrer de estudar é um exagero utilizado, né, uma hipérbole, para dar maior ênfase à nossa vontade, à nossa sensação, beleza? Temos aí depois o eufemismo. O que é o eufemismo, gente? É uma tentativa de suavizar uma mensagem. Quando eu digo que fulano faltou com a verdade, por exemplo, eu estou dizendo que ele mentiu, mas para não utilizar essa palavra mentir, né, que é uma palavra carregada e semanticamente de um termo, né, um termo pejorativo, eu falo que ele faltou com a verdade, ou então entregou a alma a Deus. O que é entregar a alma a Deus, gente? É bater as botas, né, é morrer. Mas para eu não utilizar essa palavra, eu falo que ele entregou a alma a Deus, tá certo? Nossa terceira figura aqui, ó, é a ironia. E o que é a ironia? A ironia ela consiste em dizer o contrário daquilo que eu quero dizer para poder fazer significar. Então, quando eu digo assim, é tão inteligente que não acerta nada, eu estou querendo dizer o quê? Que na verdade ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa burra, né? Temos também a personificação, né, ou a prosopopeia, que eu posso chamar também de prosopopeia, que é a atribuição de uma qualidade, né, ou de um sentimento humano a um ser irracional, ou mesmo um ser, às vezes, inanimado, tá certo? Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim não olha, né? O jardim é um jardim. Olhar é uma característica humana que eu estou atribuindo ao jardim, a esse ser aí que não é humano, beleza? E aí, ó, a gente ainda tem a antítese, tá? Que é o uso de termos opostos, tá? Mas que não se anulam. Isso é muito importante, a gente tem que ter atenção. Quando eu digo assim, ó, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado. A paz. Eu estou utilizando aí, olha, duas palavras que se opõem, mas que não se anulam. Guerra e paz. Que é diferente, por exemplo, do paradoxo. O paradoxo, ele também representa, né, o uso de ideias opostas, mas que, teoricamente, essas ideias opostas, elas se anulariam, elas não conseguiriam conviver juntas, tá? Por exemplo, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Peraí, você não consegue ver isso ao mesmo tempo é bom, né? Quando, por exemplo, o Camões vai dizer, e eu estou trazendo agora um outro exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Por aí vai. Uma dor pode desatinar e não doer? É dor
que dói e não se sente? Se dói, você sente, né? São duas ideias contrárias que teoricamente se anulam. Esse é o paradoxo, tá certo? Temos ainda a gradação, tá? Que é a representação de ideias que progridem de forma crescente, tá? Que eu posso chamar de clímax ou decrescente, anticlímax. O que é importante quando eu estou falando de gradação? Que esse fenômeno ele esteja sempre relacionado ao mesmo termo, tá? No mesmo sentido e não a coisas diferentes. A gradação ela se relaciona a um termo, inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo, tá? E a gente tem uma progressão da tranquilidade ao nervosismo. A apóstrofe, né, que é a interpelação feita com ênfase, ó céus, é preciso chover mais, beleza? A gente vai chamar isso aí de apóstrofe. E é isso, eu fico por aqui com as figuras de pensamento. Essas não são as únicas, tá? Temos outras figuras também de pensamento, essas são as principais, aquelas que a gente mais utiliza, as mais cobradas em vestibular, de um modo geral. É isso, eu fico por aqui e até a próxima. Foi.